Nosso novamente na área, dentro da nossa live, esse é o nosso quadro, a nossa conversa sobre o texto bíblico, lembrando que estamos debruçados sobre o livro de Efésios. Estamos trecho a trecho observando o que Paulo fala à comunidade existente na região de Éfeso. Continuamos no capítulo 4. Eu já entro com a nossa tela aqui para compartilhar com você algumas coisas e continuar essa conversa, essa reflexão, esse estudo bíblico que a gente tem sempre aqui na nossa live. Bem, já falamos que Paulo entra agora, dentro desse momento do texto, Paulo está falando sobre um novo jeito de se viver. Você é cristão? Você não é mais pagão? Você saiu da ignorância? Você saiu da obscuridade, como ele fala? Você está na luz? Então viva de forma diferente. Viva de forma cristã. Essa é a famosa ética cristã. É o jeito de se viver que o Evangelho me apresenta. E no Novo Testamento você encontrará isso de forma gigantesca. Por exemplo, o Sermão do Monte é uma apresentação da ética cristã e deve ser muito bem observado por nós ali, porque Jesus está sempre falando ali sobre relacionamento. E não só falando sobre relacionamento, mas aprofundando a própria lei que os antigos haviam apresentado. Por isso que no Sermão do Monte você vai ver Mateus registrando Jesus dizendo assim: vocês ouviram o que os antigos disseram, eu, porém, vos digo. E essa transição que é a intenção de Jesus ao dizer isso é de que houve um aprofundamento. Agora não basta só não matar. Eu não posso odiar, porque será a mesma coisa, por exemplo. Então essa é a ética cristã. Muito interessante, Mahatma Gandhi, o libertador indiano, aquele que foi o ícone da Revolução Indiana, porque a Índia foi colônia da Inglaterra, né? Então, ele foi uma figura muito importante e ele pregou e implantou uma revolução sem violência. Muito legal o que Mahatma Gandhi fez nesse momento histórico. E ele dizia sobre o Evangelho que as palavras de Jesus, mesmo que todos os livros do mundo fossem perdidos, mas não se perdessem as palavras de Jesus ali em Mateus, ética cristã, olha só que legal, não se teria perdido nada. Isso, Mahatma Gandhi diz isso. Só que ele também diz assim, olha, o que o Jesus de vocês diz é impressionante. Pena que eu não vejo muitos seguidores de Jesus fazerem o que ele diz. Algo do tipo. Eu sou muito ruim de guardar frases, né? Mas o conceito da fala dele foi esse. Então Paulo está dizendo, olha, tem um jeito de se viver. E agora nós entramos numa explanação prática de Paulo. Paulo começa a apresentar exemplos concretos dessa mudança de vida e ele diz, olha, você não pode vestir mais a mesma roupa. Lembra que nós conversamos sobre isso ontem? Não dá mais, você é uma nova criação. Você agora foi iluminado pelo conhecimento da obra de Cristo, então você tem que viver de outro jeito. Troque a roupa velha por uma roupa nova. E Paulo dá 5 exemplos bem interessantes, vamos começar a ver todos eles hoje, cada um deles. E esses 5 exemplos têm algumas coisas em comum. A primeira que eu quero destacar é que tem a ver com relacionamento. Santidade não se trata de algo místico. Agora eu vou me trancar no meu quarto e vou buscar a face de Deus. Sim, porque Jesus disse que tem que ser assim, não é? Se você quiser orar, vai para o teu quarto, tranca a porta, ora lá, porque ele faz um contraponto àqueles que aparecem, os fariseus que aparecem orando nas praças e fazendo todo aquele xanjanjan para aparecer na sua oração. Ele diz, vai lá para o quarto, mas quando eu vou para o quarto, ao sair de lá, a minha santidade se manifesta, ou melhor, a santificação de Deus na minha vida se manifesta
nos relacionamentos. Esses exemplos mostram isso. Segundo, há sempre uma proibição seguida de mandamento, ou seja, deixe de fazer o mal e faça o bem. Vamos perceber isso daqui a pouco. E em cada situação que nós vamos perceber juntos aqui, né, cada ponto, cada tópico, a Paulo apresenta um embasamento teológico. Então vamos lá. Do que nós estamos falando? Por exemplo, mentira. Olha o que Paulo diz no versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Aqui, que coisa interessante. Santificação, mudança de vida na relação com o outro. Pare de falar mentira. Primeiro ponto. Segundo, fale a verdade. Sabe por quê? Porque você é membro do mesmo corpo que o outro. Ou seja, somos todos membros do corpo de Cristo, algo que inclusive ele já tinha apresentado anteriormente. Paulo está enfatizando aos Efésios que conheceram a verdade do Evangelho e que saíram da idolatria, que eles devem abraçar a verdade em tudo. Uma questão até de coerência, não é? Uma questão de coerência. Vocês foram alcançados pela verdade do Evangelho, vivam de forma verdadeira, de forma transparente. Você há de convir comigo que isso é um grande desafio, porque a gente adora usar uma máscara, a gente adora contar uma vantagem, né? De forma geral, abandonar a mentira completamente é um grande desafio para todos nós. E nessa sociedade que preza pelo bonito, pelo sucesso, pela experiência, sabe? É mais desafiador ainda. A gente sempre está exagerando para esse lado, não é? E expor a verdade é uma coisa bastante desafiadora. Eu acho que isso faz parte do próprio ser humano, das relações humanas, mas em alguns momentos históricos acho que isso se agrava e hoje vivemos isso. Paulo diz: abandone a mentira e fale a verdade. É interessante que a palavra usada por Paulo abrange todo tipo de trapaça. Abandone todo tipo de trapaça, todo tipo de desonestidade nas relações pessoais. Isso inclui o quê? Tudo. Porque evangelho é vida, evangelho não é a prática religiosa. Evangelho se apresenta, se manifesta e se vive na vida. Então fale a verdade nos negócios, fale a verdade como patrão, como empregado, funcionário, fale a verdade como pai, fale a verdade como filho. Ontem eu tive a oportunidade de gravar um áudio para a Rádio Transmundial, que eu indico. A Rádio Transmundial é uma rádio muito séria que apresenta coisas muito legais lá. A hora que você puder, confira a Rádio Transmundial. E o Resgate sempre flertou com o pessoal, me convidaram, eu gravei um áudio para eles ontem, por conta do mês de agosto, que é o mês dos pais, umas cápsulas de reflexão para os pais. Eu segui a seguinte linha da minha publicação, do meu áudio, dizendo que nós temos um apelo a sucesso e a perfeição nessa sociedade que a gente vive, né? E o pai, já que o assunto era esse, os pais sofrem. Por quê? Porque ser pai é parte da nossa humanidade, não é? É parte do ser humano, ser pai, parte da vida. E por ser parte da vida, vai acontecer dentro de um ambiente que não é perfeito e será vivido por gente que não é perfeito, não é perfeita. Eu sou pai e eu não sou perfeito. Mas acontece que nas relações que temos com os nossos filhos, às vezes queremos apresentar uma figura perfeita, que não existe, porque eu não sou perfeito e nenhum pai é perfeito. E a minha conversa foi nesse sentido, de demonstrarmos as nossas fraquezas, demonstrarmos os nossos limites, deixarmos os nossos filhos saberem que somos pessoas limitadas. Eu sei que às vezes não queremos ser e não queremos mostrar isso porque os abraçamos, os protegemos,
Mas chega um momento da vida que eles vão se deparar com esse mundo cruel. E chega um momento da vida que eles vão se deparar com a nossa falibilidade. Então é melhor mostrar que sou falho antes que eles percebam por si só. Agora eu mostro que sou falho e apresento a Cristo como aquele que é perfeito e que é meu Senhor. Porque o dia que eu não estiver mais com os meus filhos, Jesus estará. E nesse relacionamento deles com Jesus, eles conhecerão a perfeição daquele que é eterno, bondoso e gracioso. Portanto, falemos a verdade e vivamos a verdade em todas as coisas, porque somos membros do mesmo corpo. Segue, ira. Olha que interessante. Eu coloquei inclusive duas versões aí. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Outra versão, a Almeida Revista e Atualizada. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Bom, as versões deixam claro, acho que você não pode ter dúvida nenhuma sobre isso, que o problema não é a ira. Ambas apresentam a possibilidade da ira e o não pecado, mesmo na presença da ira. Então o problema não é a ira, o problema é o que eu faço com a ira. Agora a pergunta é possível se irar e não pecar? Bom, vamos pensar junto em alguns momentos que a Bíblia fala sobre isso. É o caso de Marcos 3, 5, que diz o seguinte: irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. De quem esse texto aqui fala, gente? De Jesus. E a palavra usada é irado. Jesus se irou? Sim. Jesus pecou? Não. Nós temos outras situações bíblicas e até históricas que mostram o comportamento de gente que se ira, mas não peca porque sabe administrar a ira. Por exemplo, Moisés diante da idolatria de Israel. Rapaz, é recorrente, né? É até cansativo. Tem hora que você fala: Moisés, como é que você aguenta, hein? Por isso que ele é chamado de o homem mais manso da terra. Outro momento histórico de ira, Lutero, contra a situação da igreja. Lembra? Lutero ali em 1500, com aquela situação toda da igreja, ele se ira. Mas não vou dizer que ele não peca, porque não posso ser absoluto nisso, mas nos mostra a história que ele faz algo que presta com a ira. Martin Luther King, contra a segregação racial. Então, o que nós percebemos é que existem vários exemplos bíblicos e históricos de ira na hora certa, no lugar certo e do jeito certo. O texto grego está dizendo que nós podemos nos irar, mas com limitações, não pecar e não prolongar a ira. Se nós pensarmos na própria pessoa de Deus, Deus se ira e a sua ira é justa. E nós podemos aprender mais desse tipo de ira. O salmista se ira por aquilo que ira o coração de Deus. Olha que interessante. Salmo 119, 53. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a sua lei. Olha que legal. Às vezes nós nos iramos pelas coisas que vivemos, mas pouco nos iramos, diria assim, por coisas que merecem uma ira. Sabe como é que é? Coisas corretas para se irar, tipo desigualdade social, injustiça, destruição do meio ambiente, a idolatria que nos cerca, a sexualidade explícita que nos cerca. Pouco nos iramos por isso. Então aprendemos, e Paulo está dizendo isso aqui: irem, mas não pequem. Você pode se irar, mas cuidado para não se prejudicar ou pecar.
E aí entra a ideia de uma ira que não é justa, é uma ira que é injusta, que nos leva ao pecado. É a ira descontrolada, magoada, cheiro de vingança nessa ira, intenções de destruição que nos leva ao pecado. Então, é um desafio para nós lidar com o desequilíbrio dessa situação dentro da nova natureza humana que temos. Aprendendo dia a dia como lidar com isso. Pronto, eu antes, na condição de ignorância em que vivia, de pagão que vivia, irava e chutava o balde, e não sobrava ninguém, e magoava mesmo, e arrebentava todo mundo. Agora, eu até vou me irar. Vou perceber se aquela ira, se aquela situação é digna de ira mesmo, ou se é só uma avaliação equivocada da minha parte. Se for uma situação digna de ira, vou me irar. Mas o que eu farei com isso? Diz aqui Paulo, não se ponha o sol sobre a sua ira. Se apresse em resolver essas coisas para que essa ira não exploda e não ganhe um espaço que não deve ganhar no seu coração. Para fechar isso, William Hendrickson diz assim: antes que o sol se ponha, o que para o judeu significa o fim de um dia e o começo de outro. O perdão genuíno deve não só haver transbordado o coração, mas deve, tanto quanto possível, haver se manifestado abertamente, de modo que o próximo tenha se beneficiado com a preciosa bênção. Muito bem. O que nós percebemos então é que Paulo, ele inicia um discurso, ou melhor, ele afunila o seu discurso agora indo para pontos específicos: mentira, ira e outras cositas mais que nas próximas conversas nós abordaremos. Espero que tenha sido legal para você. Esse foi o nosso Novamente de hoje.